Amém. Vamos então dar continuidade à nossa aula. Eu falei para vocês que eu ia continuar agora sobre os pilares da Igreja de Atos, mas por ser um tema tão importante, talvez você tenha feito uma pausa aí para tomar um café, fazer alguma coisa. Eu queria começar orando para nós nos conectarmos novamente com o Senhor e estarmos plenamente preparados para receber o que o Espírito Santo vai nos ensinar agora. Amém? Vamos orar então? Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, real. O Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus fica à vontade entre nós, fica à vontade aqui, me unja com poder e autoridade. Leva-me além, ó Deus, com revelações que até mesmo eu me surpreenda, Senhor. Uma unção fresca, poderosa, Senhor, em o nome de Jesus, para glorificar o teu santo nome. Pai, ser com cada aluno, em onde quer que eles estejam, ó Deus, assim como o Senhor fez, ó Deus, tantas vezes nós vimos na tua palavra, onde a presença do Espírito Santo era real, palpável, verdadeira, que qualquer um podia ver, sentir. Pai, que assim seja em nome de Jesus. Espírito Santo, aleluia, Deus, a tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, que seja o Senhor a completar todas as coisas, que essa seja uma aula marcante, que o teu Espírito Santo realmente venha sobre nós e nos leve além, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, é para o Senhor, é pelo Senhor, é para a tua honra, para a tua glória. Vem, encha-nos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu estava falando com vocês sobre o coração de Atos, ou seja, sobre os pilares que sustentaram, que possibilitaram que tudo o que nós vemos ali naquele livro fosse possível. Como assim pilares? Sabe? Pilares são pilastras, colunas sobre as quais nós podemos construir. E foi sobre esses três pilares que eu vou citar de novo para vocês, que Deus construiu, estabeleceu a sua igreja. Porque como esses homens e mulheres conseguiram atingir uma vida de milagres todos os dias, milhares se rendiam ao Senhor, curas eram sempre realizadas, demônios eram expulsos. Como eles conseguiram isso? Por uma vida. Em primeiro lugar, eles tinham a plenitude do Espírito Santo de Deus, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, eles conheciam a autoridade no nome de Jesus e a empregavam. Terceira coisa, eles criam na palavra e a ensinavam, a propagavam, para que todos tivessem acesso a ela. Essa é a diferença, esse é o exemplo, é isso que nós precisamos buscar todos os dias das nossas vidas. Eu comecei dizendo para vocês que o livro de Atos, chamado de Atos dos Apóstolos, também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque é ali, queridos, o que acontece? A grande verdade que nós precisamos entender sobre a vida de milagres relatadas nesse livro é a relação entre os apóstolos e o Espírito Santo. Jesus não estava mais ali com eles, Jesus já tinha voltado ao céu, já tinha acontecido a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mas a mesma manifestação de poder vista no Verbo, em Jesus, no Verbo que se fez carne, ela continuaria em ação. Mas como isso seria possível? Foi o próprio Jesus que explicou. Fica sempre aí com a sua Bíblia aberta em Atos, lógico, né, gente? Vamos então lá em Atos 1. Eu quero ler com vocês do 3 ao 5. Atos 1, de 3 a 5, diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, gente, é o próprio Jesus dando orientações do que eles deveriam fazer.
eles deveriam ficar em Jerusalém e esperar pela promessa. Mas que promessa era essa? Desde o Antigo Testamento, Deus Pai havia dito sobre o Espírito Santo. É muito conhecido de nós, ou vai ser conhecido agora, o texto que a gente sempre fala sobre Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29, que diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. E essa era a promessa do profeta no Antigo Testamento. E Jesus, enquanto andava com eles, reafirmou essa promessa várias vezes. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, o próprio Jesus dizendo, gente, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Aleluia, que assim seja hoje. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E agora, a gente está falando de Atos, capítulo 1. Minutos antes da ascensão de Jesus ao céu, ele faz uma nova promessa. Atos 1:8 diz assim, a gente já pode até dizer de cor, se não diz ainda você vai dizer até o fim dessa matéria, porque eu vou falar muitas vezes de Atos 1:8, hoje ainda mais. Atos 1:8 diz como? Mas receberão poder, ou da tua palavra pode dizer, está dizendo virtude, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos, gente, então a gente viu que lá em Joel, no Antigo Testamento, havia sido feita uma promessa. Jesus vem, reafirma essa promessa, falando várias vezes. Então em Atos chega o momento do cumprimento dessa promessa. O Pentecostes seria o ato final do ministério salvador de Cristo antes da sua segunda vinda. Ele nasceu conforme nossa humanidade, viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dos mortos, ascendeu ao céu e agora enviaria o seu Espírito Santo aos fiéis para que o seu corpo, a igreja, fosse constituída aqui na terra. Aleluia, queridos! Jesus jamais nos deixaria órfãos, ele jamais saía de qualquer jeito dessa terra. Ele foi, mas nos deixou o Consolador. A sua obra final, queridos, antes da segunda vinda, foi nos dar o Espírito Santo. E ele mesmo disse que isso faria toda a diferença nas nossas vidas. Então vamos entender o cumprimento dessa promessa. Vamos, queridos, entender os detalhes deste dia que foi o dia de Pentecostes. Nós sabemos que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Então eu vou te falar agora vários detalhes sobre esse dia. A primeira é o significado do nome Pentecostes. O que significa Pentecostes? A palavra significa 50º. Então a gente está falando do 50º dia, ou seja, 50 dias após o sábado da Páscoa. Gente, é o que eu e você conhecemos hoje como o Corpus Christi. É um evento que acontece 50 dias após a Páscoa, certo? Então vamos lá, gente. Aquela festa chamada de Pentecostes, ela também era chamada de festa das semanas, festa da colheita, festa das primícias. Era uma das 3 grandes festas e ainda é uma
das três grandes festas judaicas. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é, ou falar festa da colheita, ou falar a festa de Pentecostes é a mesma coisa, porque a festa da colheita era uma denominação mais hebreia, né, dos hebreus, né, hebraica. E já os gregos, que a gente está falando do Império Romano, ali a língua mais utilizada e o Novo Testamento, inclusive, é escrito em grego, ali por eles era chamada, então era um nome mais na moda, vamos dizer assim, mais atual, era chamada de festa de Pentecostes. No calendário israelita, preste bem atenção, isso que isso não vai estar na sua apostila não, a gente está falando agora de algumas curiosidades, ok? No calendário israelita estão relacionadas três festas, né? A primeira é a festa da Páscoa. Ela é celebrada junto com os pães ázimos, né? Então, lá no Antigo Egito, lá na saída do povo, lá com Moisés, aconteceu a primeira ceia, onde se comia os pães ázimos, as ervas amargas, né? Com a carne de cordeiro. Então, essa era uma festa que é celebrada até hoje, a festa da Páscoa. A segunda festa é a festa da colheita, né? Era a semana a partir, ou, como eu disse para vocês, a festa de Pentecostes, né? Que foi quando ela recebeu esse nome. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos, ou a festa da cabana. Essas duas primeiras, ou seja, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, elas foram absorvidas e são celebradas pelo cristianismo, né? Hoje a gente chama de Páscoa e Corpus Christi, mas essa terceira festa, aqui na nossa cultura, ela não é comumente celebrada, né? O cristianismo não a absorveu. Então vamos lá. Então já tinha passado a Páscoa e agora 50 dias depois tinha chegado a época da festa de Pentecostes. O que acontece? Os judeus da dispersão, ou seja, aqueles que viviam longe dali, viviam em outras partes do mundo, mas eram judeus, eles costumeiramente, eles não participavam da festa da Páscoa em Jerusalém, né? Porque devido às condições climáticas, era uma época muito fria, de difícil de transição. A gente está falando, gente, de uma época que não tinha avião, não tinha trem, não tinha facilidade de transporte, né? Era cavalo ou a pé, geralmente, né? Os muito ricos tinham lá as carruagens puxadas pelos cavalos e tal. A gente está falando... Então, as condições climáticas não eram favoráveis para eles se reunirem durante a Páscoa. Então, geralmente, essas pessoas esperavam a festa de Pentecostes e então esses judeus que estavam dispersos, ou seja, espalhados por toda a terra, eles vinham até Jerusalém e se reuniam. Então tinha gente do mundo inteiro, a população de Jerusalém estava ali multiplicada. E gente, pensa comigo agora, que ocasião estratégica, maravilhosa para a manifestação do poder de Deus, para Deus ser revelado aos povos ali, né? Deus é sempre perfeito. Então vamos lá, vamos ordenar um pouquinho as coisas. Jesus tinha morrido na Páscoa, ok? Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, ele foi crucificado e morto na Páscoa, ele ressuscitou após 3 dias, e depois de ressurreto, que a gente leu ali já nos primeiros versículos de Atos, ele passou 40 dias na terra, dando provas irrefutáveis de que de fato estava vivo. Então, após a ascensão de Jesus, os discípulos teriam que esperar, e eles esperaram então por 7 dias pelo cumprimento da promessa. Então, somados todos esses dias, culminou no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo e 10 dias após a sua ascensão. Então, o Espírito Santo, naquele dia, então, seria derramado sobre aqueles que estavam orando ali no cenáculo. Então, vamos lá, vamos falar então sobre o dia da descida do Espírito Santo? Atos, capítulo 2, vamos ler então. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu como um vento muito forte e veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu
toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia serem línguas de fogos que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nós lemos aí Atos 2, de 1 a 4, marca esse texto aí, que a gente vai agora detalhar algumas coisas sobre ele, e ele é a base para o que nós vivemos e cremos, amém? Então vamos lá. O Pentecostes, queridos, o que aconteceu então nesse dia, ou a partir desse dia? O Pentecostes agora inaugura a nova era do Espírito Santo. Agora a gente estaria debaixo de uma aliança do Espírito Santo de Deus. Antes, Deus estava conosco em Jesus, mas agora Deus estaria também dentro e sobre a vida dos filhos de Deus, na pessoa do seu Espírito. E imediatamente após esse dia do Pentecostes, a vida de todo mundo foi transformada, sabe, chegando até nós, e isso com resultados extraordinários e visíveis, claros para qualquer ser humano que quisesse ver. Você quer ver um exemplo? O próprio Pedro, queridos, aquele que antes tinha negado ali, poucos dias atrás, tinha negado a Jesus por 3 vezes, agora após o evento da descida do Espírito Santo de Deus ali no dia de Pentecostes, Pedro passou a falar e a pregar com ousadia, revestido por esse poder. Olha só, veja a mudança na vida de Pedro. Eu vou ler para vocês, continuando o texto aí no Atos 2 ainda, vou pular um pouquinho lá para o versículo 36, que diz assim, portanto... Pedro pregando, gente, vamos lá, já é a manifestação da diferença que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos, que agora não estavam mais convivendo com Jesus, o verbo vivo, ou seja, Deus encarnado, mas agora eles tinham Deus em espírito. Que diferença isso fez? Vamos lá então, Fê. Atos 2, 36 a 41. Portanto, olha Pedro pregando. Que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ah, queridos, essa é a diferença que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Mas tudo isso aconteceu a partir do cumprimento de Atos 1:8. Eu disse a vocês sobre essa promessa e eu quero detalhar algumas coisas sobre ela agora. Então vamos lá. Atos 1:8 dizia assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Acontece, por que eu estou voltando nisso? Que para entender o que aconteceu em Atos capítulo 2, nós precisamos entender o que Atos 1:8 está dizendo, queridos. Antes da sua ascensão, Jesus havia prometido aos discípulos que enviaria o Espírito Santo, mas ele ainda explicou aí qual a finalidade, a consequência da vinda do Espírito Santo. Então vamos lá detalhar Atos 1:8. Mas recebereis poder. Então vamos lá, essa palavra poder, queridos. Eu até anotei algo que eu quero mostrar para vocês. No grego existem 4 palavras para poder, mas recebereis poder. É desse poder que nós precisamos. Esse poder que está disponível para nós. Então eu anotei aqui, eu acredito que vai dar para ver bem no vídeo, mas vocês podem me procurar ou eu coloco aí na descrição para vocês. No grego existem 4 palavras para poder. Gente, eu não falo grego,
Então, vou falar literalmente o que está escrito aqui nessa junção de palavras, amém? Exousia. Vamos lá, né? Isso é o que? Significa o que? Autoridade delegada. E churros, força física. Kratos, domínio. E dunamis, que denomina energia, grande força, grande habilidade, poder exclusivo. É desse dunamis que eu quero falar com vocês. Ali no grego, a palavra que foi usada, mas recebereis poder, esse poder aí é mais recebereis dunamis, poder explosivo. Significa tanto isso, queridos, que é de dunamis que nasceu a palavra dinamite, ou né, essa explosão de poder, né? Uma dinamite, bum, né? Ou dínamo, por exemplo, do carro, é de onde gera força para uma ação, né? Onde tem o poder de arranque. Então é isso são exemplos e figuras para nós entendermos. Então, Atos 1:8 está dizendo de um poder explosivo para produzir resultados. Eu amo essa descrição, queridos. Então, esse poder de Atos 1:8 significa mais do que força ou capacidade ou domínio. Ela está falando, queridos, de poder divino em operação. E não é um poder qualquer, é um poder explosivo. Aleluia! Sabe, antes dessa promessa, os discípulos, através do cumprimento dessa promessa de Atos 1:8, os discípulos receberiam uma capacitação divina. Os discípulos e eu e você, nós recebemos uma capacitação divina para testemunhar, para manifestar o poder de Deus a outras pessoas em Jerusalém, seja onde você está, ou em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, na sua cidade, no seu estado, na sua nação e até os confins da terra. Então, com o cumprimento dessa promessa, cada um deles recebeu uma doação especial do Espírito Santo, um revestimento de poder para serviço e testemunho. É isso que nós temos. Nós somos revestidos desse poder para testemunhar e para servir, para testemunhar do Senhor e para servi-lo, abençoando outras vidas. É isso que o batismo do Espírito Santo traz. É o poder do Espírito Santo na vida do crente. Eu acho tão maravilhoso que enquanto eu estudava, queridos, algo saltou no meu coração, eu fico agitada, sabe? Para nós sermos testemunhas. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: vocês vão ser testemunhas do que eu estou fazendo. Como assim? Espírito Santo, completa no coração deles assim como o Senhor completou na minha. Sabe, o Espírito Santo agora está dentro de nós. E uma unção está sobre nossas vidas. É Deus, o seu poder, com todo o seu poder em ação. E nós estamos testemunhando, nós estamos vendo e nós vamos falar, manifestar, multiplicar o que nós estamos vendo o Espírito Santo fazer em nossas vidas e agora através das nossas vidas. Isso é maravilhoso, queridos. Quando o poder dunamis opera, o Espírito Santo está sobre você, os sinais começam a aparecer. A natureza, a sua natureza, a minha natureza é mudada, é transformada. As pessoas podem ser curadas, salvas. A palavra de Deus pode ser pregada não apenas de palavras, mas com poder, com sinais, com maravilhas. É Deus em ação, queridos. E isso traz transformação nas nossas vidas. E os dons são manifestos. E esse poder rega a vida de todos com quem nós testemunhamos, compartilhamos dessas maravilhas. Aleluia, queridos. Sabe? E ali o que aconteceu em Atos 2 é algo tão maravilhoso, porque a Bíblia vai relatar que todos receberam. Sabe? Não foi para alguns, foi para todos. E eu quero conversar sobre isso com vocês. Ali estava reunido no cenáculo, e você vai continuar lendo Atos 1, vai dizer que estavam reunidos no cenáculo onde aconteceu o batismo do Espírito Santo, cerca de 120 pessoas, sabe? E deixa eu dar um detalhe, uma curiosidade que eu achei o máximo quando eu estava estudando. Os estudiosos afirmam que para se estabelecer uma nova comunidade, ou seja,
Se aqui no nosso bairro, na sua cidade, você for abrir uma igreja, ou se você for abrir uma associação, você precisava de 120 membros para estabelecer uma nova comunidade. Deus foi tão perfeito, Deus de detalhe, Deus nunca erra, que a Bíblia vai relatar que ali estavam reunidos cerca de 120 pessoas. E sabe de uma coisa? Deixa eu ler com vocês ali em Atos, a partir... Vai lá, pega Atos lá pra mim, vamos ler o que tá escrito ali, capítulo 1, tô voltando ali no 1 ainda, tá, gente? Vamos lá. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e um grupo de cerca de 120 pessoas estava ali. Olha só, eu li para vocês Atos 1, de 13 a 15. Então, olha só, vamos detalhar. Note que tinha ali 4 tipos de pessoas. Os apóstolos, e aí cita o nome de todos eles. Estavam ali Maria, a mãe de Jesus e certas outras mulheres piedosas. Estavam ali os irmãos de Jesus e outros discípulos. Deixa eu falar mais uma outra curiosidade, gente. Estudar é maravilhoso sobre isso. Quando a gente está num culto pregando, a gente está lá, quinta, domingo, a gente não pode detalhar muito, é por isso que nós estamos fazendo a escola, não é? Você sabia que essa é a última vez que a Bíblia vai citar Maria? Essa é a última vez, queridos. É tão lindo, né? Porque a partir daí a obra é do Espírito Santo. Aleluia! Mas olha só, outra coisa, e ali está, nessa descrição, também estavam os irmãos de Jesus. Se você for lembrar lá, se você conhece bem os evangelhos, algumas vezes você vai notar que os irmãos de Jesus não consideravam Jesus o Messias. É de casa, nosso irmão, o que é isso, né? Parafraseando. Mas ali agora eles estavam reunidos entre aqueles que estavam orando e esperando pelo Espírito Santo. Ou seja, fica claro que eles agora estavam persuadidos, convencidos de que Jesus era mesmo o Messias. Aleluia! Agora vamos lá, vamos voltar. Chega de curiosidade. Vai ter outras aí no meio do caminho. Então vamos lá, 4 grupos de pessoas. E é lindo porque, independente de serem, a gente está falando dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus em todo o tempo, ou de serem mulheres, porque nós estamos falando de uma geração, e queridos, isso naquela época era muito sério, mulheres não podiam pregar, falar em público, então tinha muitas coisas. Até hoje, infelizmente, as mulheres têm tantas limitações, mas naquela época essa questão era muito radical. Então estavam os apóstolos, estavam mulheres ali reunidas, estavam pessoas que não tiveram contato direto com Jesus, mas eram discípulos já, pessoas da comunidade que ouviram falar de Jesus e passaram a ser seus discípulos. Não importa se eram os apóstolos, se eram mulheres, se era família ou se eram pessoas que ouviram falar de Jesus. A Bíblia vai relatar que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero falar isso para você. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. E essa é uma verdade tão importante que nós vamos ver em outras partes de Atos também. Abra aí comigo. Atos 4, versículo 31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outro texto, veja lá o que vai acontecer em Samaria, quando Pedro e João foram orar por um povo tradicionalmente inimigo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 8, de 14 a 16 assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo.
Mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos continuar. Vira a página aí, Atos, capítulo 10. Aí a gente vai ler a história de Pedro indo até a casa de Cornélio. Note os detalhes desses versículos. Vamos lá, versículo 27. Atos 10, 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Pula para o 34. Depois você lê com calma todo o texto, eu vou destacar para a gente não perder o fio da meada. Atos 10, 34 diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Desculpa. Agora leia e preste atenção a partir do versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A seguir, Pedro disse: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Mais uma vez agora, entre os gentios, todos receberam do Espírito Santo de Deus. E o mesmo vai ocorrer em Atos 19, quando Paulo faz uma viagem até Éfeso. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 19, de 1 a 7, diz assim: Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Queridos, todas essas passagens que eu citei agora para vocês demonstram que a promessa do Espírito Santo não era somente para os judeus, mas também para os gentios. E todos eles, todos esses textos comprovam que o batismo do Espírito Santo é para todos os que creem, independente de povo, raça, sexo, histórico pessoal, conta bancária, está disponível para todos. Na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo. É da vontade de Deus igualmente, queridos, que hoje, que todos que creiam sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz a promessa a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É o que está escrito em Atos 2:39. Esse texto está falando de mim e de você. Aleluia! E aí, outra coisa que aconteceu em Atos capítulo 2, nós estamos falando sobre o dia de Pentecostes. E todos falavam em outras línguas. Atos 2:4 vai dizer, vamos relembrar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, outra coisa, outro ponto extraordinário do que aconteceu ali naquele dia, no dia de Pentecoste, foi o fato de que os discípulos começaram a falar em outras línguas. Paulo vai denominar isso lá em 1 Coríntios 13 como a língua dos anjos, é uma língua do céu, uma linguagem do céu.
Aleluia! Sabe? E ali o texto vai falar que todos os que foram batizados falaram nessas outras línguas. Atos 10, e isso acontece também em outras situações. Em Atos 10, 46 diz: pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Atos 19, 6, eu acabei de ler para vocês agorinha, fala que quando Paulo lhes impôs as mãos, sobre eles o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então nós vemos o que, queridos? Que o falar em línguas era uma evidência, um sinal do batismo do Espírito Santo, que estava disponível para todos os crentes. Sempre que eles eram batizados com o Espírito Santo, existia um sinal que demonstrava que aquilo tinha acontecido, que era o falar em outras línguas. Amém, queridos? Então, é um sinal que está disponível. Estava naquela época e acontece ainda hoje. É um sinal sobrenatural da morada, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Isso é real hoje e vai ser real para sempre, gente. Está disponível a todos os crentes, a todo santo do Senhor, sabe? Da mesma maneira que aconteceu naquele tempo, sabe? Então vamos lá. Mais tarde a gente vai falar muito a respeito de Paulo. Atos vai falar a partir aí, vai falar muito sobre Paulo ainda a partir da conversa em Atos 9, mas eu queria falar uma coisa sobre você. Paulo, que teve uma vida notória de poder, né? Ele escreveu muito sobre falar em línguas e ele mesmo falava: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 18, sabe? E assim como cada cristão da igreja primitiva, assim como Paulo, assim como os apóstolos, nós podemos falar em outras línguas, porque além de ser um sinal, uma evidência do batismo e da presença do Espírito Santo em nossas línguas, eu poderia te dar muitos outros motivos. Deixa eu falar. Falar em línguas, ao falar em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14, 4 aqui: aquele que fala em uma língua desconhecida edifica-se, edifica a si mesmo. Paulo também afirmou em 1 Coríntios 14, 14, que porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Sabe, falar em línguas, a palavra do Senhor em Judas 20 vai dizer que edifica a nossa fé. Queridos, nós podemos, devemos falar em outra língua, porque assim nós estamos perfeitamente conectados com o Senhor, orando bem, edificando a nós mesmos e, queridos, aumentando, edificando, crescendo em fé. Fale em outras línguas, isso está disponível para você. Creia que já está disponível porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Então abra sua boca. Você não precisa, de fato, num ambiente na igreja, quando nós estamos ali adorando, quando nós acabamos como agora, e se nós estivéssemos reunidos, nós teríamos agora um louvor, nós estaríamos ali, teríamos um momento de imposição de mãos. Mas, queridos, eu te falo que dentro da sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no banho, na sua cama, onde quer que você esteja, o falar em línguas está disponível porque o Espírito Santo está dentro de você. Existem sim agentes facilitadores como louvor ou como a imposição de mãos, mas existe o agente principal, que é o Espírito Santo, que já está dentro de você. É real, não é coisa da sua mente, não é palavra que você ouviu dizer, é o Espírito Santo se manifestando dentro de você. Comece a praticar, está disponível. Quando nós nos encontrarmos, ou aí mesmo na sua casa com alguém, comece a praticar falar em línguas, e você vai ver que poderosas coisas começarão a acontecer. Querido, sabe, quando nós estávamos, certa vez o Senhor me deu uma revelação acerca disso. Sabe, quando você vai na Inglaterra, você fala e você quer experimentar de uma experiência inglesa, né? O que a gente fala? Uma tradição inglesa, a gente
vá lá e toma o chá das 5, né? Ou se você vai no Japão, você tem que comer o sushi, porque lá é o sushi verdadeiro. Mas se você vai no céu, você precisa falar das coisas do céu. Se o céu está em você, você age conforme o céu age, você fala conforme o céu fala. E isso é o Espírito Santo de Deus falando em você. Amém? Aleluia, queridos. E outra coisa, que Atos 1:8 e Atos 2 vai dizer, nos ensinar, queridos, que é o batismo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é o que nos capacita a testemunhar. O batismo do Espírito Santo é uma unção sobre nós, é uma experiência que nos torna uma bênção para o próximo. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós, nos capacitando, nos revestindo. Agora, não para salvação, mas para atuação, para abençoar. A salvação é para nós, a ação, o batismo do Espírito Santo é para abençoarmos a vida de outras pessoas, sabe? Então, vamos lá. Todo o livro de Atos, assim como nas cartas de Paulo, nós vamos comprovar que o batismo do Espírito Santo capacitou os discípulos e toda a igreja de Cristo a cumprir a promessa que nós lemos em Atos 1:8, chegando naquela época atual a todos os povos da terra. Com esse revestimento de poder, eles puderam cumprir o que Atos 1:8 dizia: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. As pessoas que serão testemunhas vivas de Cristo e agirão em nome do Senhor Jesus, elas precisam estar plenas do Espírito Santo de Deus. Ai, Cíntia, mas eu não sei testemunhar, eu não sei falar de Cristo. Aí o Espírito Santo fala dele mesmo, é só você abrir a boca e ser um canal de bênção. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar sempre com, como Paulo diz, não nos encher com vinho, mas precisamos nos encher com o Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós testemunharemos, teremos a demonstração do Espírito Santo e de poder, e nós vamos libertar, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, no livro de Atos, nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa era a vida da igreja primitiva. Os cristãos, aqueles primeiros cristãos, eles foram as pessoas através das quais Jesus deu continuidade ao seu ministério de vida, de poder, de amor, depois de ter retornado ao céu. Aqui nos Atos nós vemos que foi como, queridos? Foi através desse revestimento de poder pelo Espírito Santo. Foi assim que cada um deles pôde pregar o Evangelho com sinais, com maravilhas, com prodígios, sendo testemunhas de Cristo até os confins da terra. Sabe, o livro de Atos é dessa forma, queridos, a base para a igreja de Cristo. Eu tenho falado isso para vocês. Nós não estamos estudando o livro de Atos porque é um livro histórico. Essa matéria é diferente do que aconteceu outras vezes. A gente não está só discutindo os textos, mas nós estamos aprendendo através dessa matéria que Deus estabeleceu um parâmetro, Deus estabeleceu um modelo, Deus estabeleceu uma base para a igreja dele que nós devemos seguir. Amém? E essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E esse é o modelo claro que Deus deixou para nós vivermos e propagarmos a todos ao redor do mundo que eles viveram e nós vamos viver também. Ai, aleluia. Agora veja só uma coisa. Se os cristãos devem dar continuidade ao ministério que Cristo começou e agindo em seu nome, se nós devemos agir como seus representantes, fazendo as mesmas obras, Atos então vai deixar claro, queridos, que assim como eles, nós, eu e você, precisamos ser cheios, viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Jesus foi, que os apóstolos foram, eu e você também devemos ser.
buscar nos encher a cada dia. Sabe? E no livro anterior do Evangelho de Lucas, Lucas vai mostrar Jesus revelando o propósito e os resultados da presença do Espírito Santo na vida dele. Mas agora, depois da vida do Pentecostes, isso está disponível para os discípulos, para mim, para você, assim como esteve na vida de Jesus. Abra aí na sua Bíblia, Lucas 4:18, vai dizer assim: o Espírito do Senhor, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa declaração de Jesus, queridos, nos demonstra o que, queridos? Aleluia! Ai, gente, isso é maravilhoso demais, queridos. Demonstra de forma significativa o ministério de libertação, cura, de proclamação da palavra. Jesus dependia não dele, não da humanidade dele. Jesus dependia da presença do Espírito Santo nele. O Espírito Santo está sobre mim, me capacitou para. E nos dias atuais, queridos, é do mesmo jeito. Nós temos o mesmo propósito e a mesma forma, e os mesmos resultados chegarão nas nossas vidas e na vida de qualquer cristão que é ungido e cheio pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Aleluia! Os primeiros capítulos de Atos, queridos, enfatizam essa base que Deus estabeleceu para mim, para você, para a Igreja de Cristo. A unção essencial do Espírito Santo. Atos 1:8, Cristo disse aos seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos 2 nós vemos que todos foram cheios do Espírito Santo. E o que vemos a partir desse momento ali em Atos é que onde quer que eles falassem a respeito de Jesus, seu testemunho era acompanhado por milagres, por curas, por expulsão de demônios, e multidões criam no Senhor, tanto homens como mulheres, e crescia, a igreja ia crescendo por onde quer que eles chegassem. Tudo na igreja primitiva era pelo Espírito Santo. Esses cristãos ungidos, meus queridos irmãos, os livros de Atos, eles são o melhor exemplo para os atuais seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Você é? Ah, Deus, eu que sou, eu quero ser para sempre. Sabe, lá em Atos isso era tão, queridos, essencial, primordial, era tão real, que isso era requisito básico, prévio, inclusive para entrar no ministério. Em Atos capítulo 6, nós vamos ver que quando eles iam escolher, chamar, determinar que alguém ia fazer parte de um ministério, a pessoa precisava, um dos requisitos era ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a diferença que isso faz? Nós vemos, queridos, em várias partes de Atos, que todo mundo que era pleno do Espírito Santo de Deus evidenciava um ministério. Não era assim, eu sou do Ministério de Louvor, eu sou do infantil, eu sou da Escola da Fé. Não. Independente de onde eles estivessem, ou o que eles estivessem fazendo, eles sendo cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham um ministério de milagres, um ministério de salvação de almas, um ministério de cura. Queridos, eles davam primazia, eles colocavam o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar. E isso fez e faz e fará toda a diferença sempre na vida dos cristãos. O Espírito Santo é quem nos unge para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E ele nos unge da mesma maneira que fez com Jesus, queridos.
da mesma maneira, para nós curarmos os enfermos, expulsarmos demônios, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e pregar esse evangelho até os confins os confins da terra, até que Jesus venha, queridos. Atos 13:2 diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia fala, e foi pelo Espírito Santo que eles oraram assim. Tudo é pelo Espírito Santo. Atos 11:12 diz assim: e foi o Espírito Santo quem disse a Pedro que fosse até as pessoas não convertidas reunidas na casa de Cornélio. E a palavra diz que sem hesitar ele foi, porque era uma direção do Espírito Santo. E como resultado da sua obediência, Pedro testificou, e quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Sabe, Paulo e Silas, eles foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. É o que está relatado em Atos capítulo 16. E qual foi o resultado, queridos? Que como consequência da atitude deles de serem obedientes ao direcionamento do Espírito Santo, surgiram igrejas fortes em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntios, em outras regiões da Macedônia. Sabe, queridos, a razão por que Deus unge o seu povo, ungiu aquele povo e unge a mim e a você, o nosso povo, a nossa igreja, a igreja de Cristo na atualidade, é porque, queridos, a obra de Jesus, que Jesus começou a fazer aqui na terra, como Lucas disse, ela precisa ser continuada. E da mesma forma que Jesus era cheio do Espírito Santo, nós devemos ser também. E os mesmos milagres, os mesmos sinais e maravilhas vão acontecer também na nossa época. Em o nome de Jesus, queridos, nós precisamos crer nisso e viver como a igreja primitiva, que era cheia do Espírito Santo de Deus. E cada igreja do mundo, naquela época, nessa era, ou nas que estão por vir, se é que Jesus não vai voltar antes, precisam viver assim, sempre cheios do Espírito Santo de Deus, dando continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Então, faça o que fizer, esteja onde estiver, busque ser cheio do Espírito Santo e viva uma vida de testemunha, evidenciando com o seu falar em línguas e sinais e maravilhas e almas sendo convertidas, levadas ao Senhor Jesus. Amém? Sejam abençoados pela prática dessa palavra. Em o nome de Jesus. Até a próxima aula.